e eles estavam com medo. Então Balaque envia mensageiros a Balaão, versículo 5 do capítulo 22. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que estava junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Estava com medo. Ele, morrendo de medo, ele viu o povo na frente dele. Eles estavam ali acampados na campina de Moabe, e não sabia mais o que fazer. Sabia que seria destruído. A ordem de Deus era para destruir tudo que topasse pela frente. Então ele procura Balaão. Ele envia mensageiros a Balaão. Diz: olha, o povo saiu do Egito e está cobrindo toda a terra. Estão acampados na minha frente. Venha, amaldiçoe esse povo, para que eu possa prevalecer contra eles. Procurou Balaão. Balaão não era judeu, porém Balaão era um profeta do Senhor. E Balaque queria amaldiçoar o povo. Ele procurou o profeta e queria que o profeta amaldiçoasse. Balaão deu uma resposta para ele. Versículo 18. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Ele, na verdade, ele realmente era um profeta do Senhor. Deus falava com ele. E mesmo que ele tentasse ou quisesse amaldiçoar o povo, não tinha como amaldiçoar um povo abençoado por Deus. Olha aqui, versículo 20 do capítulo 23 de Números. Eis que eu recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Quer dizer, não se pode amaldiçoar um povo a quem Deus abençoou. Eu fico vendo muita gente por aí com medo, de rituais, encantamentos, amarramentos, de maldições proferidas, até mesmo simpatia. O povo morre de medo de tudo, mas segundo a palavra de Deus, você não precisa ter medo. Busque a presença do Senhor, porque se você realmente for um servo de Deus, tem que ser servo, tem que estar com a vida na presença do Senhor, tem que amar de verdade. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Não se pode amaldiçoar um povo a quem Deus abençoou. Porém, a oferta de Balaque era uma oferta muito vantajosa. Era muito ouro, muita prata. E ele conseguiu convencer o profeta. Ele conseguiu. O profeta foi tentado. Não conseguiu amaldiçoar o povo. Não conseguiu lançar a palavra de maldição contra o povo de Israel, porque aquele povo era um povo que Deus havia tirado do Egito e era um povo abençoado, e o povo vinha lutando, vinha prevalecendo. Porém, ele ensinou como fazer o povo a pecar. E Balaque, que era inteligente, não era bobo, logo ouviu o conselho de Balaão. Capítulo 25 de Números, versículo 1. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. E convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. E juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor acendeu contra Israel. Pronto, foi simples. Pegaram as mulheres bonitas, as filhas dos moabitas, então levaram aos filhos de Israel, eles se prostituíram com elas. Pensa, soldados no campo de batalha, ou estavam eles ali acampados na frente de Moabe, Imagina a carência, muitos dias naquela situação. E Balaque foi inteligente. Ele envia mulheres bonitas para que os homens pudessem prostituir-se com elas, e foi o que aconteceu.
E eles não só se prostituíram, mas eles também se ajuntaram aos deuses e comeram as comidas sacrificadas aos deuses dos moabitas e aos ídolos, aos quais Deus não se agradou daquilo. Balaão era um profeta de Deus, porém, agora ele estava se vendendo, trocando a bênção de Deus por dinheiro, por barras de ouro, por tesouros, por ouro e prata. Estava ali nascendo então um falso profeta. Morria um profeta e nascia um falso profeta. Um falso profeta que é citado no Evangelho e citado até no livro de Apocalipse. Ele tinha visão, ele era um vidente, porém ele se vendeu e Deus não se agradou daquilo. Quando Deus quer fazer, meus irmãos, ele faz. Quando ele quer libertar, ele liberta. Mas tem que entrar na presença, né? Deus é fiel. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Bosor, que amou o prêmio da injustiça. Qual foi o prêmio da injustiça? O dinheiro. Ele recebeu o tesouro para ensinar o povo como fazer o povo a pecar. E deu certo, e funcionou. Balaque era o rei dos moabitas, estava com medo, mas ele também era um grande estrategista. E ele fez o que ele podia fazer, estava ao alcance dele. Os amorreus já haviam sido destruídos e os moabitas agora seriam os próximos da lista. Porém, Balaque, um grande estrategista, o que ele fez deu certo, infelizmente, para o povo de Israel. Por isso nós precisamos estar atentos, tá na presença de Deus, ter discernimento. Deus é fiel e Ele sabe de todas as coisas. Livro de Judas, capítulo 1, versículo 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na congregação de Coré. O prêmio de Balaão é o dinheiro. E o seu inimigo, ele sempre vai usar aquilo que ele puder usar para tentar te parar, para tentar tirar você da presença de Deus. Não é diferente em nossos dias, em que nós vemos tantos profetas morrendo espiritualmente e nascendo falso profeta, aceitando barras de ouro, aceitando o prêmio de Balaão. Bom, com o profeta Balaão, nós podemos entender que Deus se manifestou a outros povos, além do povo judeu. E Balaão realmente foi profeta, porém considerado um falso profeta porque se vendeu. Balaque ofereceu tesouros para que ele pudesse se vender e foi o que ele fez. A política e a politicagem. Política, a arte de manipular. Manipulações, discurso de ódio, intolerância religiosa. Nós vivemos um tempo difícil, de muitos conflitos políticos e religiosos. A política dentro da religião não funciona. E a religião dentro da política já está mais provado que não funciona. É muito triste quando nós vemos líderes religiosos aceitando o prêmio de Balaão e se envolvendo na política e na politicagem. E como Balaão aceitou seus tesouros, hoje os nossos líderes andam por aí aceitando barras de ouro para se venderem, negociarem seus rebanhos. Como fez Balaque, procurou os profetas, ou procurou um profeta, para comprá-lo e para fazer o povo de Deus pecar. Bom, conclusão. Deus também se manifestou a outros povos, além
do povo judeu. Livro de Mateus, capítulo 2, versículo 1 e 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Por que Deus não estava ali se revelando aos sacerdotes da época, aos saduceus, fariseus, aos judeus? Por que então que Deus ele se revelou aos magos que vieram do Oriente? Qual é o objetivo em o autor da vida, o autor da criação no seu plano de salvação a toda a humanidade? Se revelar a pessoas que não eram ali do meio do povo judeu, do povo de Deus. A estrela de Belém revelou o nascimento de Jesus. A estrela é um símbolo muito antigo, que faz parte de várias culturas, tradições e religiões. Suas variadas simbologias e seus significados estão atrelados a diversas formas de representações. Ele conhece as estrelas do céu por nome. Ele sabe de todas as coisas. Os três reis magos. Os magos do Oriente eram eles: Gaspar, Baltazar e Belchior, segundo dados históricos. O mago é o mestre na arte da magia. Oriente, a terra do sol nascente, o lado leste. Eles eram do leste e poderiam ser originários de Shir, uma região que na atualidade se situa no território da China. Nos tempos antigos teriam significado místico. Seriam os descendentes de Sete, o terceiro filho de Adão. Não é por acaso, né? O plano de salvação se revelando através da estrela de Belém, dos magos do Oriente, Deus manifestando o seu poder a outros povos, tribos e nações. Magia, a prática de manipulação de crenças, rituais e ações, naturais ou sobrenaturais. Qual a correlação entre política e magia? As duas são arte de manipulação. A magia manipula tanto de forma sobrenatural quanto natural. É uns arrumadinhos aqui, uns esqueminha ali, um recebimentozinho de suborno aqui e ali. A magia age dessa forma. Mas isso depende do caráter do mago. E os três reis magos? Eram boas pessoas? Deus se revelou a eles? E aí? E aqueles que praticam a politicagem? Que manipulam pessoas de forma natural e sobrenatural? O sobrenatural de Deus ou o sobrenatural da feitiçaria? Quando você dobra o seu joelho e pratica rituais de jejum, oração pelas madrugadas, se envolvendo na política e na politicagem, você está manipulando tanto de forma natural, quando você fala, você age, quanto de forma sobrenatural também, porque você está envolvendo o mundo espiritual nisso daí. Cuidado. Se situa. Saiba quem você é e o que você está fazendo. Saiba por que você está aqui, para que veio e por que veio. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Qual é o propósito de Deus em tudo isso? Em tanta gente envolvida com magias, com sociedades secretas, com manipulações de instituições religiosas, enganos, lavagem cerebral, ensinam erro às pessoas, ensinam as pessoas a pecar, como o Balaque fez, como Balaão fez, ensinou o Balaque a fazer o povo de Israel pecar.
E Balaque foi lá e enviou mulheres bonitas. Eles se prostituíram, se envolveram com seus deuses estranhos. Quando viram, estava lá dentro do pecado. E a ira de Deus se acendeu contra eles. É assim que Deus faz. Então, muito cuidado com o que você anda fazendo por aí. Com quem você anda se aliando por aí. Porque pode morrer um profeta e nascer um falso profeta.